Nova Manhã. Entrevista. Para mais uma entrevista, falar um pouco aqui, né, Michele, da dependência em jogos esportivos. E a Michele contou um caso na semana passada de um homem endividado porque teria inclusive forjado o próprio sequestro, sabe para quê? Para pegar dinheiro dos parentes. Ele acabou preso por estelionato no Rio de Janeiro. Dados do Banco Central mostram que os gastos de brasileiros com jogos e apostas online, as chamadas bets, atingiram 54 bilhões de reais entre janeiro e novembro do ano passado. É muita coisa, é muito dinheiro. Para falar sobre o tema, a gente convidou aqui a Maria Alice Fontes, psicóloga, PhD e doutora em ciências. Ela também é diretora da clínica Plenamente. Doutora Maria Alice, bom dia, bem-vinda, hein? Bom dia, bem-vindos também. Obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada, doutora Maria Alice Fontes. A gente tem cada vez mais o acesso facilitado a esse tipo de aposta esportiva. Isso tem, de certa forma, atraído pessoas mais jovens e que cuidados que a gente tem que ter na sociedade, já que essa é uma atividade que ainda não está regulamentada, para evitar esse vício e principalmente esse vício tão precoce. Exatamente, esse é um dos grandes problemas, né? O acesso fácil no celular. Porque as apostas são feitas no celular e o jovem tem aquilo na mão o tempo inteiro. Ele não tem que ir, por exemplo, num local específico, numa casa de jogos, ele está com acesso na mão o tempo inteiro. E isso faz com que essas apostas fiquem sendo cada vez mais utilizadas. Para quê? A pessoa acaba tendo um prazer pela aposta em si. Então, assim como as dependências, a gente tem, por exemplo, numa dependência química, você tem uma substância que você está usando e essa substância vai trazer prazer. Na dependência comportamental, que é a questão dos jogos, a pessoa tem uma ação, ela faz alguma coisa, assim como, por exemplo, a questão de compra, sexo, até trabalho, a pessoa faz alguma coisa, ela tem prazer com aquilo, e aí ela começa a repetir aquilo para obter o mesmo prazer. E aí o que acontece é que ela pode se tornar dependente deste comportamento. E aí, com essa dependência, ela pode trazer muitos problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, gente, risco aumentado de suicídio. E aí, com tudo isso, a pessoa começa a querer cada vez mais. E aí, as pessoas que já têm também algum problema de saúde mental, elas estão num risco aumentado de ter problemas com dependências de jogos. Então é uma coisa gravíssima, né? É muito importante que a gente cuide desse assunto, porque está aí na mão de todo mundo. Agora, doutora Maria Alice, como é que isso se dá na cabeça do cidadão? Porque quando a gente fala de um dependente químico, ele tem ali o produto que faz com que ele se torne dependente, talvez independentemente da vontade dele. Mas em relação a essa questão de apostas, como é que isso funciona no mental, à medida em que boa parte perde, né? Não tem uma maioria que ganha, boa parte perde. Então o objeto ali do meu vício, do meu desejo, eu não o tenho nunca. Como é que isso age na cabeça da pessoa? Olha só, muito interessante, Donato. O que acontece é que a pessoa fica dependente da aposta. É como se ela tivesse prazer simplesmente em apostar, com uma expectativa positiva de que ela vai ter um ganho. E esses sites de apostas, eles são fogo, né? Porque o que eles fazem? Eles oferecem, inclusive, assim, dinheiro para a pessoa começar a apostar. Eles não falam que você vai perder rápido. Eles dão todo aquele cenário maravilhoso e a pessoa fica com prazer em apostar. E aí, quando ela ganha um pouquinho, ela tem, né, assim, a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer. E aí, ela vai buscando de novo aquela sensação de prazer por um pequeno ganho e também exatamente com a aposta. E o problema é que muitas pessoas, ou a maior parte, né, o ser humano, a gente quer evitar a dor. A gente vai tentar sempre ir por um caminho para minimizar os problemas. Então, quando a pessoa começa a perder, o que ela faz? Ela aposta mais
para evitar o confronto com aquela sensação de perda, porque aí ela fica com uma vontade de apostar para ganhar. E aí ela vai apostando e apostando e apostando e entrando em dívidas. Porque essas dívidas, ela nem percebe, ela simplesmente está com uma expectativa de que ela vai ganhar depois. Olha que complicado, a pessoa dá um nó na cabeça e o cérebro funciona assim. E aí, doutora Maria Alice, para quem está vivendo uma situação dessa, está no entorno e começa a observar um parente, um amigo, um familiar que vai se afundando nessa situação, porque é muito silencioso, talvez, né, para quem esteja em volta e não esteja acompanhando as finanças daquela pessoa. Mas quando a gente se dá conta, o que a gente tem que fazer? Porque muitas vezes, quando a pessoa está nesse vício, falar é até ruim, assim, num primeiro momento, porque a pessoa quer esconder mais, ela se isola mais. Qual deve ser a conduta nesse caso? Interessante, porque, veja, a pessoa esconder e mentir a respeito do envolvimento é até uma das características da dependência comportamental, porque qualquer um que está envolvido nesse comportamento compulsivo não vai ficar dizendo para todo mundo, ele vai mentir. Então, o que nós precisamos? Ter a consciência de que a pessoa está sem controle. As dependências comportamentais, elas são um problema do controle dos impulsos, e muitas vezes essas pessoas já têm outras dependências, ou álcool, ou drogas, ou sexo, ou compras, qualquer outra coisa que ela já está envolvida, e aí ela precisa de consciência disso. Se ela não tem consciência e a família está vendo que ela está mais isolada, ou que ela pode estar deprimida, pode estar ansiosa, tem que perguntar sim. E aí, procurar uma avaliação profissional. Não tem como tratar isso só dentro de casa. Tem que ter um profissional de saúde mental para avaliar esse indivíduo e aí entrar com todo um processo de terapia cognitivo-comportamental, às vezes até tratamento medicamentoso, sim, porque essa pessoa pode estar deprimida, precisando de ajuda, e aí você pode ter grupos de apoio, você pode ter o estabelecimento de metas e monitoramento. E aí, assim, tem que limitar, né? Assim como um dependente químico, ele não pode beber, por exemplo, se for dependente do álcool, o dependente de jogos, ele não pode apostar. E aí ele vai ter que deletar o seu aplicativo do celular, ele vai ter que ter toda uma consciência para ele conseguir controlar esse início do comportamento de querer apostar. Mas não é fácil, hein, gente? Não é fácil. E, aliás, a gente vai deixar aqui no nosso canal no YouTube, Jornalismo Nova Brasil, a entrevista completa, porque eu tenho certeza que muita gente que está passando por essa situação ou conhece alguém vai querer ouvir ou compartilhar essas informações tão preciosas da doutora Maria Alice Fontes, a quem a gente agradece demais a participação aqui no Nova Manhã. Ela que é psicóloga, PhD e doutora em ciências, diretora da Clínica Plenamente. Obrigada mais uma vez, doutora Maria Alice, volte sempre. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Muito obrigada.